Olá, boa tarde. Entra mês, sai mês e contas e mais contas para pagar. Com a inflação, a renda encolheu e o superendividamento se tornou um problema social que afeta milhões de brasileiros. De olho nessa situação, o Poder Judiciário de Mato Grosso fez uma parceria com o Executivo Municipal e a Universidade de Cuiabá para ajudar quem está com esse problema. A iniciativa é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Tribunal de Justiça do Amazonas decreta prisão temporária de suspeito pelo desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. Conselho Nacional de Justiça faz tuitaço contra o trabalho infantil. E ainda, na reportagem especial sobre o aniversário da TV Justiça, você vai saber mais sobre a programação da emissora. O Tribunal de Justiça do Amazonas decretou prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira. Ele é o principal suspeito do desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Don Phillips. O processo corre em segredo de justiça. A prisão temporária de Amarildo da Costa de Oliveira, de 41 anos, é válida por 5 dias, podendo ser prorrogada pelo mesmo período. Amarildo da Costa de Oliveira foi preso em flagrante na última terça-feira por outro motivo. Os policiais federais encontraram com ele uma porção de droga e munição de arma de uso restrito e de caça. O homem também é conhecido por fazer ameaças a grupos indígenas na região. Em depoimento, Amarildo negou envolvimento com o caso, mas ribeirinhos afirmaram ter visto ele no rio, próximo à embarcação dos desaparecidos. Policiais encontraram vestígios de sangue na embarcação usada por Amarildo. O barco foi encaminhado para a perícia. Imagens feitas pela polícia mostram equipes realizando buscas às margens do rio. A região é de difícil acesso. Helicópteros também são usados durante a busca. E a Defensoria Pública da União enviou hoje um ofício à Polícia Federal solicitando intensificação das buscas do indigenista e do jornalista britânico. No documento, a Defensoria sugere a criação de um gabinete de crise em Atalaia do Norte para que todos os envolvidos nas buscas possam alinhar as estratégias. O órgão também aponta como fundamental a presença de, no mínimo, um indígena da equipe de vigilância do Vale do Javari em cada embarcação envolvida nas buscas. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal realiza hoje, em plenário virtual, uma sessão extraordinária para analisar a decisão do ministro Nunes Marques, que devolveu o mandato ao deputado federal José Valdevan de Jesus dos Santos, do Partido Liberal de Sergipe. Valdevan 90, como é conhecido, teve o mandato cassado pelo TSE por abuso de poder econômico. Valdevan 90 foi acusado de comprar votos na eleição de 2018. Ele foi cassado em setembro de 2020 por unanimidade pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Mas no Supremo Tribunal Federal, o ministro Nunes Marques considerou que a decisão não respeitou o processo legal, porque, segundo ele, o TSE teria usado critérios para analisar o caso que não existiam em 2018, quando o crime teria sido cometido. Segundo Nunes Marques, o parlamentar não deve ser punido por regras que não valiam na época. O ministro explicou que a orientação do TSE para as eleições de 2018 apontava para a nulidade dos votos dados a candidato que, na data do pleito, fosse inelegível ou tivesse o registro indeferido ou cassado por decisão condenatória já publicada, o que, segundo Nunes Marques, não foi o caso de Valdevan 90. Para o relator, a mudança do entendimento do TSE sobre os votos de candidato que teve o mandato cassado por decisão tomada após as eleições não poderia retroagir para as eleições de 2018, por ferir as garantias fundamentais relativas à proteção da confiança do jurisdicionado e à segurança jurídica do processo eleitoral. O ministro André Mendonça acompanhou o relator. O ministro Edson Fachin abriu a divergência por considerar que o caso não deveria ser analisado na segunda turma, mas no plenário do Supremo Tribunal Federal.
Os ministros começam a julgar hoje, no plenário virtual, medida provisória que retirou das empresas consumidoras finais de combustíveis o direito ao uso de créditos do PIS, PASEP e da COFINS decorrentes de operações com isenção fiscal. A ação é da Confederação Nacional dos Transportes. De acordo com a CNT, a lei havia fixado até o final do ano a alíquota zero do PIS/PASEP e da COFINS sobre combustíveis e garantido às empresas a manutenção dos créditos vinculados. Só que uma medida provisória alterou a lei e retirou esse benefício. Segundo a Confederação, a MP pode causar grave impacto ao setor de transportes. O tema agora vai ser analisado no plenário virtual por todos os ministros da Corte. A votação começa hoje e vai até o dia 20 de junho. Segundo o ministro Dias Toffoli, relator da ação, a medida provisória aumentou indiretamente a carga tributária do PIS/PASEP e da COFINS. Ele também constatou a urgência quanto à decisão, porque a norma pode trazer prejuízos ao setor. Esta semana, o ministro Toffoli concedeu uma liminar sobre o tema. De acordo com ele, a medida só poderia valer depois de 90 dias da data da publicação. Isso porque a majoração da carga tributária dos combustíveis em desacordo com o texto constitucional poderia gerar impactos econômicos. Veja a seguir a iniciativa do Poder Judiciário de Mato Grosso com outros parceiros para ajudar quem tem problema de superendividamento. As informações em instantes. A TV Justiça é muito importante e relevante para a sociedade porque ela democratizou o acesso à justiça, tornando o assunto televisível. Nós, do Instituto Brasileiro de Precatórios, estamos orgulhosos com os relevantes serviços que a TV Justiça vem prestando a toda a sociedade. A Justiça do Trabalho realiza hoje um tuitaço contra o trabalho infantil. De acordo com o último censo do IBGE, em 2019, os meninos negros são maioria entre os trabalhadores infantis. A campanha alerta: essa situação agrava a desigualdade social e compromete o desenvolvimento das crianças. A hashtag Brasil Sem Trabalho Infantil no Twitter é uma iniciativa da Justiça do Trabalho para alertar a sociedade sobre os impactos negativos do trabalho infantil. A campanha tem o apoio do Conselho Nacional de Justiça. A ação começou às 10 horas da manhã e, além do Poder Judiciário, instituições públicas e privadas, entidades do futebol brasileiro, artistas e personalidades também aderiram à causa. Superendividamento. Hoje, um problema social que afeta milhões de brasileiros. Uma parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso, o Executivo Municipal e a Universidade de Cuiabá pretende oferecer suporte e orientação para quem enfrenta o problema. Veja como vai funcionar a iniciativa na reportagem de Wagner Zanan. Os fatores que levam ao endividamento são muitos: descontrole financeiro, compulsão por compras, desemprego, comportamentais e até de saúde mental. O superendividamento é um problema que assola 40 milhões de brasileiros e que só piora em tempo de crise e que tira o sono de quem deve, de quem tem a receber e muitas vezes de quem convive com os endividados. Afinal de contas, como manter a paz no lar quando os boletos começam a bater a porta? Vamos falar a verdade, tem 3 boletos atrasadíssimos mesmo, tem um que já tem 2 meses já, entendeu? Tem boleto que fica esperando para o mês que vem, porque a situação tá difícil. Já chegou e continua chegando. Água, luz, internet. Em Cuiabá, um convênio foi firmado entre o Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais para a Solução de Conflitos, a Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa do Consumidor da capital, através do PROCON municipal, e a UNIC, a Universidade de Cuiabá, com o objetivo de oferecer suporte a quem foi tragado pela onda do superendividamento. O PROCON entra, é a porta de entrada, vai conversar primeiro com esse superendividado, levantar tudo aquilo que ele deve, tentar buscar ali, já facilitar, para ver o mínimo necessário para a sua sobrevivência. Essa é uma coisa social, sabe? Esse trabalho que está sendo feito é uma questão social muito forte na defesa do superendividado. Para nós, na Universidade de Cuiabá, é um momento inédito.
né, onde a gente pode fazer um tratamento específico dentro de uma legislação dos superendividados, né, fazer esse tratamento do superendividado no aspecto jurídico, fazer o tratamento no aspecto compulsivo desse consumidor, então através da área da psicologia, trabalhar esse consumidor para que ele possa curar, inclusive, momentos até de patologia compulsiva, a questão do serviço social que afeta toda essa família, a sociedade em volta, e os cálculos que são feitos justamente pela coordenação de contabilidade e de economia. Para falar mais sobre o assunto, conversamos agora com o desembargador Mário Roberto Cono de Oliveira, presidente do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos. Desembargador, eu gostaria de começar perguntando se isso já não é uma forma até diferenciada de o Poder Judiciário se antecipar aos problemas que muito possivelmente vão ser judicializados, vão chegar exatamente ao próprio Poder Judiciário. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes da TV Justiça. Realmente, o Poder Judiciário tem repensado a sua forma de atuação e, dentro desses critérios, tem que ser levado o critério preventivo de evitar a judicialização, podendo ser resolvido através de métodos alternativos, consensuados, e também preventivos. Esta é uma questão de endividamento, é uma questão de cidadania, e é preciso que tenha esse olhar atento do Poder Judiciário. Desembargador, há uma linha que tem sido adotada já, podemos dizer, há algumas décadas, que é a questão da negociação como uma chave justamente de se fazer com que haja esse processo que evite o conflito, se possível, ou se chegue a uma solução de uma maneira adequada a todos. É essa a tônica desse projeto, a negociação, justamente para se tentar tratar a questão do superendividamento? As formas consensuadas, há uma revitalização, sim, há poucos anos. Mas nós temos as primeiras notícias desde a época de Confúcio, há 600, 700 anos antes de Cristo. E se nós procurarmos, como diz o professor Cazussano, desde as primeiras civilizações, provavelmente encontraremos notícias de atos consensuais, de formas consensuais. Já existem dados com relação às pessoas que estão nessa situação e quais os resultados que têm sido obtidos já com a implantação desse processo? Ele é um sistema pioneiro, é uma implementação nova. Então, ainda não há como você ter um diagnóstico dos resultados, senão uma prevenção de como ela poderá se dar em pouco tempo. Mas, como é uma implementação que agora se inicia, ainda nós não temos resultados efetivos. Mas acreditamos, e temos razões para isso, de que será bom não só para o consumidor, para o devedor, bem como para os credores, para as empresas credoras. Como é que está sendo feita a implantação do projeto, considerando os envolvidos, particularmente aqueles que são os agentes do Poder Judiciário? Há uma participação da universidade também em relação a isso. É feito um treinamento, há um método específico? Sim, quando você fala em superendividamento, ela não se resiste, não se resume a débito-crédito. Existem vários fatores sociais, econômicos, psicológicos que podem ter levado a pessoa ao endividamento. A pandemia, a crise financeira, a perca do emprego e também uma compulsão por gasto por compras. Tem que ser analisado caso a caso. E, para isso, nós temos que contar com diversas ciências. Nós precisamos da psicologia, precisamos de contadores, precisamos de operadores do direito, para que juntos, analisando o mesmo caso, cada um na sua forma de contribuição, naquilo que for necessário, utilize o que for mais adequado àquela pessoa, àquele caso. Como a pessoa pode participar, tanto do ponto de vista daquele que está superendividado, quanto daquele que também tem a expectativa de recebimento de uma determinada dívida? Como a pessoa pode fazer nesse sentido, esses agentes?
Bom, primeiro a porta de entrada inicialmente pensada é o PROCON municipal aqui da capital de Mato Grosso, de Cuiabá, onde o consumidor endividado procura o PROCON. É feito todo um levantamento da sua vida, de todos os débitos que existem, entra-se em contato com todos os credores e, juntos, será elaborado um plano de pagamento dentro das possibilidades, sem desprezar a dignidade humana daquele devedor, o mínimo necessário. Desembargador, boa sorte na continuidade do trabalho, não somente em se fazer a cultura da negociação de uma maneira geral, mas também particularmente nessa época de dificuldades que estamos todos passando nos dias de hoje. Muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Nós que agradecemos e estamos sempre prontos a colaborar naquilo que for necessário. Obrigado, desembargador. E você vai ver a seguir na reportagem especial sobre o aniversário da TV Justiça. Vai saber mais sobre a programação da emissora. Voltamos já. Esse ano a TV Justiça completa 20 anos e ao longo desses 20 anos ela se transformou num canal de comunicação facilitado entre o jurisdicionado e a Justiça como um todo, refletindo-se em uma maior efetividade na comunicação das informações, na compreensão e, sobretudo, em uma análise crítica do mundo jurídico. A TV Justiça completa 20 anos no dia 11 de agosto. E para marcar a data, preparamos uma série de reportagens especiais. Todo mês, vamos relembrar um pouquinho da história da TV Justiça. Hoje você vai saber mais sobre a programação. A primeira TV a transmitir ao vivo os julgamentos do plenário da Suprema Corte Brasileira conta com 22 parceiros de vários estados, programas de debates, seminários, audiências, coberturas jornalísticas. São 2 décadas de trabalho para aproximar cada vez mais o judiciário da sociedade brasileira. Sessões plenárias, aulas de direito, música, saúde, informação. Tudo isso e muito mais na tela da TV Justiça. São 24 horas de uma programação diversificada, democrática, que alcança outros segmentos do direito, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Privada e Pública, além de outras áreas como bem-estar, meio ambiente e cultura. A programação pode ser acompanhada em todo o Brasil pela TV e em outras partes do mundo pela internet. A TV Justiça produz 12 programas, 2 edições de jornais, 2 boletins. Esses boletins são 4 edições diárias e 2 jornais diários. Fora isso, a gente tem 22 programas produzidos aqui, mais as sessões do tribunal. Além disso, a gente tem os parceiros. Nós somos 22 parceiros que também realizam programas, mandam programas para cá. Tem parceiros de todos os estados. A grade de programação foi elaborada para que todos tenham o mesmo espaço de veiculação. Nós temos uma grade de programação que tem que ser seguida, né, com seus horários, com os programas inéditos, tem seus horários certinhos, os dias e horários, e tem os dias da reprise também. Aí, cada dia da semana é uma grade de programação, e a gente tem que seguir. Cada dia faz o roteiro de segunda, ou de terça, ou de quarta, ou de quinta, e vai atualizando com os programas que vão chegando inéditos. A TV Justiça não fala só para os operadores do direito. Ela trabalha para que o cidadão saiba de seus direitos e deveres. De forma variada ao longo de toda a programação, cada programa tem um formato diferente, uma linguagem apropriada para atingir a todos os públicos. Eu vejo a TV Justiça como um instrumento de otimização do direito à informação que se dá não apenas com a mera publicação formal de acórdãos, por exemplo, em que aquela linguagem feita nas sessões de julgamento é transcrita para uma linguagem escrita, mas eu vejo o direito à informação como um dever dos órgãos estatais de fornecerem de modo transparente e inteligível
para o jurisdicionável e para o cidadão aquilo que é decidido pelas instâncias mais importantes do nosso Poder Judiciário. Na grade, o Repórter Justiça conta com a produção de grandes reportagens. O Como Funciona Aí explica como é a lei em outros países. O artigo 5º traz assuntos sobre o dia a dia a partir de trechos do artigo 5º da Constituição Federal. A TV Justiça também tem espaço para cultura. O Refrão, por exemplo, recebe artistas dos mais diversos gêneros musicais, tendências e estilos. Já o Viver Melhor é um programa sobre bem-estar, qualidade de vida e os progressos da ciência na área da saúde. O que é assunto nas redes sociais está na programação Tá na Web, que é exibido ao vivo toda quarta-feira à noite. Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um programa Tá na Web. Aqui você fica por dentro do que está sendo falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. O Saber Direito é para quem quer se aprofundar no conhecimento jurídico. E, é claro, as sessões ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. A TV Justiça acho que proporcionou maior conhecimento do funcionamento do Poder Judiciário e isso pode ser percebido por alguns critérios, alguns instrumentos, né? Eu acho que o mais fácil de verificar é o fato de que parte significativa da população brasileira hoje sabe o nome dos ministros, do STF, às vezes até torcem por uma postura mais associada a uma interpretação do que outra, e isso demonstra, ao meu ver, um crescimento do grau de transparência do Poder Judiciário e até do acompanhamento de medidas que podem melhorar o funcionamento não apenas da Suprema Corte, né, mas especialmente, né, dos tribunais estaduais e das ações que são desenvolvidas também no âmbito local. Telespectador assíduo da TV Justiça, o professor de português Vinícius do Francis conheceu a emissora por acaso há 10 anos ao assistir ao programa Refrão. O interesse de Vinícius pela TV Justiça foi só crescendo. Passou a acompanhar programas como Saber Direito, mas são os documentários que mais atraem a audiência do professor. São documentários bastante ricos, com uma complexidade incrível e dentre os que eu assisti, um dos que mais chamou a minha atenção foi o sobre a música. Trouxe uma abordagem bastante inclusiva para pessoas com deficiência, para a comunidade LGBTQIA+, e também para pessoas pretas, além também para comunidades carentes. E nos 20 anos da TV Justiça vem novidade por aí. Programa novo e para as crianças. Isso mesmo, é o Descomplicando, programa que apresenta os conceitos e fundamentos do direito e do Estado brasileiro para quem tem entre 6 e 10 anos, mostrando que a cidadania plena pode ser exercida independentemente da idade. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sim! Hoje a gente está aqui no programa Descomplicando e eu vim falar com vocês, eu vim conversar com vocês sobre um assunto muito importante. A TV Justiça está evoluindo. Surgem novos desafios, como ampliar a interação com os telespectadores por meio das redes sociais, para atingir um público cada vez maior. O grande desafio é chegar onde ela não chega ainda hoje, tá? Ela abranger e atingir mais pessoas e tornar cada vez mais fácil esse juridiquês, que ela consiga realmente beneficiar cada vez mais pessoas no Brasil e fora dele também, né? Ainda sobre os 20 anos da TV Justiça, toda sexta-feira nós trazemos o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, como a juíza Patrícia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Em 2020, eu fazia parte da Comissão de Diversidade e Igualdade do Tribunal Trabalhista aqui de São Paulo. E eu e o meu grupo estávamos, naquela época, idealizando e organizando a Semana da Diversidade que ocorreria em novembro daquele ano.
E eu tive a honra e a alegria de poder divulgar esse evento no Jornal da Justiça, primeira edição. Isso foi sensacional, porque num primeiro momento participar do jornal da TV, de um jornal da TV Justiça é algo digno de nota e de orgulho. E depois, a visibilidade que foi dada ao evento trouxe um número de inscritos muito maior do que teríamos em condições normais. Eu tenho certeza que o sucesso da Semana da Diversidade em 2020 se deu em grande parte pelo auxílio que a TV Justiça e o Jornal da Justiça, primeira edição, nos deu. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Fique agora com as imagens do Supremo Tribunal Federal, as imagens de Carlos Silva e Paulo Almeida. Uma ótima tarde para você e um excelente fim de semana. Tchau!